escravizados pelos prazeres, presos, precisando de libertação. E aí nós olhamos também para a nossa realidade, não é? Em quem eu estou colocando a minha confiança? Eu estou enraizado em Cristo ou estou preso às coisas deste mundo? Enraizados em Cristo, meus irmãos, não nas especulações, nas filosofias deste mundo, mas em nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos elementos deste mundo, mas devemos estar seguros, enraizados em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos este exemplo. O Papa Bento XVI, o nosso Papa Emérito, fez uma reflexão na Jornada Mundial da Juventude do ano de 2011, lá em Madrid, falando aos jovens. Ele falou, aqueles jovens, de estarem enraizados em Cristo, firmados em Cristo. E ele dizia na sua reflexão a respeito, e aí ele deu um exemplo da árvore, enraizados. O que a árvore faz se não está enraizada, não é? Penetrada ali no solo. Quais são as raízes? Quais são as raízes que nós temos? E aí cada um aqui poderia dizer, a minha raiz é paulista, a minha raiz é mineira, a minha raiz é nordestina, a minha raiz, eu tenho uns parentes estrangeiros, ricos lá na Europa, só que eu não adquiri a riqueza deles ainda. Né? Quais são as nossas raízes? Nós temos a raiz da nossa família, da nossa cultura, do nosso jeito. Mas nós precisamos estar enraizados e precisamos estar firmados na palavra de Deus. Lá no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, meus irmãos, enraizados em Cristo, olha só. Tendo esse exemplo da árvore, tá? O exemplo da árvore. Como devemos estar firmados então? Bendito aquele que confia no Senhor. O Senhor mesmo será a sua segurança. Se nós colocamos a segurança em coisas, em pessoas, uma hora aquela pessoa vai me decepcionar. Uma hora aquele objeto vai falhar. Não é? Nós precisamos estar confiantes em Deus. E aqui o profeta diz, bendito aquele que confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada, olha só o exemplo da árvore, plantada à beira da água, que deita suas raízes rumo ao rio, nem vê chegar o tempo do calor. Suas folhas estão sempre verdejantes, nem se preocupa com um ano de seca. Eu ainda não aprofundei sobre isso, né? Mas eu já ouvi dizer, né? Quando a gente observa algumas árvores, que elas estão ali tendendo ali para um lado, não é só porque alguém fez um peso para ela, para que ela vá para aquele lado. Mas ela, de alguma maneira, ela está dizendo ali que ela está buscando a água. E é para aquele lado ali que tem água, então ela está buscando ali. As raízes, meus irmãos, elas vão penetrando em busca de água, em busca de alimento. E quanto mais as raízes vão penetrando a terra, quanto mais fundo, mais a árvore fica firme, mais sólida ela fica. E as nossas árvores aqui no Brasil, não é? Em outros lugares também. Será que não sofrem tempestades? Não sofrem ventos? De vez em quando a gente ouve alguma notícia nesse sentido, né? O vento foi tão forte que arrancou aquela árvore pela raiz. Não é? Foi um vento muito forte mesmo. Mas se a árvore está bem penetrada, está lá bem no fundo na terra, pode vir o vento que for, mas ela não vai ser arrastada. Meus irmãos, tendo o exemplo da árvore, assim nós devemos ser. Em Cristo
vamos buscar os elementos para estarmos firmes. E um dos elementos para nós estarmos firmes em Deus é a palavra de Deus. É a palavra. Estamos edificados, enraizados nele. Confiança no Senhor, minha gente. Esperança no Senhor. E como a árvore busca ali a água, busca ali o alimento para estar firme, assim nós devemos fazer. E como nós podemos estar firmes em Deus? Através da palavra. Como nós podemos estar firmes em Deus? Alimentando uma vida de intimidade com Deus. Você tem alimentado uma vida de intimidade com Deus? Será que eu tenho alimentado uma vida de intimidade com Deus? Quem está chegando agora na caminhada, quem já caminha há muito tempo, é preciso ter intimidade com Deus. Quem é casado, eu acredito que é íntimo do esposo, da esposa, não é assim? Quem vive em família, quem não precisa esconder nada, tem uma intimidade ali com o filho também, né? Alguns amigos são íntimos, né? Também um do outro. Conseguem brincar, conseguem falar a verdade, devem falar a verdade. O nosso contato com Deus, meus irmãos, deve ser um contato de intimidade. Se nós formos íntimos de Deus, nós vamos criar estas raízes profundas, onde os ventos contrários, onde o vento ou os ventos das doutrinas, das ideias deste mundo não vão nos abalar. Por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus, porque eu sou íntimo do Senhor, porque eu tenho contato com Ele. E eu não me deixo influenciar, e nós não nos deixamos influenciar pelas notícias que nos vêm. E cada vez mais as notícias que nós escutamos são boas ou ruins? A maioria são ruins. Imagine se nós nos deixássemos levar pelas notícias ruins. Acho que você não estaria aqui, né? Não, eu estou indo atrás de uma notícia boa, por isso que eu fui lá na Canção Nova. Porque chega de notícia ruim, não é? Mas imagina, e o que acontece com muitos, talvez de nós aqui também, muitos irmãos nossos que estão doentes, se deixam influenciar também por essas más notícias. É a morte de alguém, é a economia que não está legal, é o meu trabalho, e vão me deixando influenciar por isso, por aquilo outro, e vamos arrefecendo, e aí o vento vai nos levando, não é? O vento vai nos levando. Mas se nós estivermos firmes na palavra de Deus, se nós tivermos e criarmos intimidade com Deus, pode vir qualquer vento. Pode vir até uma notícia ruim, um relacionamento que não deu certo. Mas se nós estivermos em Deus, enraizados, meus irmãos, em Deus, nós não seremos abalados. Eu não estou dizendo que a gente não vai ficar triste, a gente fica triste. Quando morre alguém, eu não vou ficar triste? Claro que eu vou ficar triste. Mas nós não nos abalamos. Por quê? Confiamos em Deus. Porque sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. A nossa confiança deve estar em Deus. Nossa confiança deve estar em Deus. E aqui, as dificuldades que nos vêm, precisamos então da palavra, precisamos então da intimidade com Deus, precisamos da fé.